Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 fundos imobiliários que estão entregando um bom dividendo e ainda estão com desconto. Então, se você ainda não começou a investir em fundos imobiliários, talvez essa seja a sua última chance de aproveitar grandes oportunidades. Afinal de contas, daqui para frente vai ficar cada vez mais difícil encontrar bons fundos com desconto. E já te adiantando, são 4 fundos bem conhecidos e bem grandes. Alguns deles, inclusive, venho comprando bastante ultimamente. Mas, claro, esse vídeo aqui não é uma recomendação de compra. Então, vamos olhar aqui os indicadores de cada um desses fundos para você entender se faz sentido colocar na sua carteira de acordo com a sua estratégia. E antes da gente começar, eu vou liberar o acesso gratuito ao meu mini curso sobre dividendos. Vou deixar o link aqui embaixo, me chama lá que eu te envio. Aproveita também, se ainda não for inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo, também deixa o like no vídeo e vamos aqui para o primeiro fundo. E o primeiro fundo é o VISC11. Como você pode ver aqui, ele é um fundo do segmento de shopping center. A cotação no dia de hoje, em que estou gravando o vídeo, está em R$ 119,17. Ele entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,73% e ele está com um P sobre VP em 0,93, o que pode representar uma oportunidade para a gente. A liquidez média diária dele é de mais de 10 milhões, isso é um ponto positivo, e ele teve aí nos últimos 12 meses uma variação positiva de mais de 20%. Descendo aqui embaixo, a gente consegue ver em relação ao seu valor patrimonial, que como você pode ver, o valor patrimonial por cota, ou seja, o que seria justo a pagar por cada cota do VISC11 seria R$ 127,88. Porém, no dia de gravação desse vídeo, você consegue comprar cada cota por R$ 119,12 apenas. Só para você entender, se a gente pega aqui o valor patrimonial total do VISC11 é de 3,69 bilhões de reais. E como ele é um fundo de shopping, imagine então que se a gente pega todos os imóveis, todos os shoppings que compõem aqui o VISC11 e coloque à venda. Dividindo o valor total pela quantidade de cotas, vamos chegar aqui a esse valor justo, que seria de R$ 127,88. Porém, hoje você consegue comprar uma cota com R$ 119. Então ele está abaixo do seu valor justo. Aqui mais embaixo a gente consegue ver mais algumas informações do VISC11. Então, como eu te falei, né, ele é um fundo de tijolo do segmento de shopping. Tem uma vacância em 7,40%, o que é bom. Uma vacância de alerta seria acima de 10%. Então, nesse caso aqui, está dentro do que a gente pode estipular. O valor patrimonial dele é de 3,69 bilhões. E se a gente divide isso pela quantidade de cotas, daria aí R$ 127,88. Além disso, o VISC11 vem entregando aí um último dividendo por cota de R$ 1,00 por cada cota que você possuir. E aqui embaixo a gente consegue ver isso de forma bem clara em relação aí aos dividendos entregues. Perceba aqui que desde outubro de 2023 ele vem entregando aí com consistência R$ 1,00 por cada cota. Obviamente, como é um fundo de shopping, ele sofreu um pouquinho aqui, né, nesse período de pandemia, entre 2020 e um pouquinho ali de 2021 também. Mas descendo um pouco mais aqui embaixo, a gente consegue ver, inclusive, a composição dos imóveis do VISC11. Aqui embaixo você vê a lista imensa de shoppings que compõem hoje aí o VISC11 e são 25 shoppings compondo aí esse fundo imobiliário. A concentração maior ainda fica ali um pouquinho entre São Paulo e Rio de Janeiro, mas perceba que é um fundo extremamente bem diversificado. Um pouco mais aqui embaixo você consegue ver o endereço de cada um desses shoppings, onde fica localizado, e também outro ponto aqui importante, né, em relação ao relatório gerencial. Se você é investidor de fundos imobiliários, é preciso pelo menos dar uma lida básica aqui para você entender um pouquinho ali como que funciona aquele fundo imobiliário na prática. O VISC11, na minha opinião, é atualmente um fundo de shopping que vem se destacando aí como uma grande oportunidade, já que ele é extremamente bem diversificado, apresenta bons indicadores e neste momento está aí se apresentando como uma possível oportunidade. Eu tenho o VISC11 em carteira, considero um excelente fundo imobiliário, mas de novo, a ideia aqui
aqui não é recomendar nenhum ativo para você comprar, muito pelo contrário. Eu estou aqui a cunho educacional para te mostrar algumas oportunidades para que você analise, estude e veja se faz sentido, de acordo com a sua estratégia, porque você tem que ter uma, colocar ou não na sua carteira. E vamos agora para o próximo fundo imobiliário que separei aqui para gente, que é o XPLG11, um fundo imobiliário do setor de logística. A cotação no dia de hoje está em R$ 104,99. O XPLG entregou aí um dividendo nos últimos 12 meses de 8,18%, está com um P sobre VP em 0,94, então também está apresentando um desconto. Ele tem uma liquidez média diária acima de 5 milhões de reais e teve uma variação positiva aí nos últimos 12 meses acima de 13%. Descendo um pouco mais aqui, a gente consegue ver em relação ao valor patrimonial do XPLG11. Como você pode ver, o valor justo por cota a se pagar seria de R$ 111,63. Porém, hoje você consegue adquirir uma cota desembolsando apenas R$ 104,69. Isso significa, então, que você consegue adquirir uma cota por um preço abaixo do que de fato ele vale, ou seja, com um desconto de 6%, já que o P sobre VP do XPLG11 está em 0,94. Aqui mais embaixo a gente tem as informações do fundo. É um fundo de tijolo, do segmento de logística. Ele tem uma vacância extremamente baixa de apenas 1,90%, o que é excelente para nós cotistas. Valor patrimonial 3,31 bilhões. Se a gente divide isso por cota, ficaria aí R$ 111,63 e ele entregou um último rendimento de 0,78%. Rolando um pouco mais aqui embaixo, a gente consegue ver aí o histórico de dividendos do XPLG11 e olha que coisa linda, que linearidade e que constância na entrega dos dividendos. Como você pode ver no fundo de logística, a entrega dos dividendos é feita de forma muito linear e desde julho de 2023, então já está próximo de completar um ano, ele vem entregando aí com uma certa constância 78 centavos por cada cota em cada mês. Rolando um pouco mais aqui embaixo, a gente encontra aí a composição dos ativos. Então hoje já são 15 imóveis, ou seja, 15 galpões logísticos, e aqui embaixo você consegue ver aí a localização, ou seja, onde ficam esses imóveis. Só um alerta antes da gente prosseguir, o XPLG11 é um fundo imobiliário que está com uma queda nos últimos dias, e isso se deu devido a um motivo muito específico, por isso até que o seu valor patrimonial está bem mais abaixo do que o seu valor justo. Se você quiser entender melhor o porquê que aconteceu essa queda com o XPLG11 e o que eu acho sobre isso, eu vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu expliquei melhor e também dei a minha opinião. Então, já vimos aí um fundo de shopping, um fundo de galpão logístico e agora vamos ver um fundo de papel, que é o CPTS11. No dia de gravação desse vídeo, cada cota está custando R$ 8,50, ou seja, ele é um fundo de base 10, então é bem mais acessível para você se posicionar nesse fundo. Ele entregou aí um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,45%, um pouco acima dos dois anteriores que a gente viu. Porém, a explicação para isso é que esse é um fundo de papel, então geralmente ele vai pagar um dividendo um pouco mais alto do que os fundos de tijolos. Mas se você considerar apenas essa informação, você pode estar diante de cometer um erro gravíssimo. Então vou deixar um outro vídeo aqui em cima onde eu te explico em detalhes o porquê isso acontece e quando faz sentido você distribuir aí a sua carteira entre fundos de papéis e entre fundos de tijolos. Continuando aqui, o P sobre VP do CPTS11 está em 0,93, também apresentando desconto em relação ao seu valor patrimonial. Ele tem uma liquidez de 7,27 milhões de reais diariamente sendo negociado e apresentou aí uma variação nos últimos 12 meses positiva de quase 24%. Se a gente rola um pouco aqui para baixo, tem mais informações, sobre o seu valor patrimonial, que está aí em 2,90 bilhões. E um dos critérios para eu trazer aqui os fundos para vocês é que eles tenham um valor patrimonial de no mínimo R$ 1 milhão. Mas como vocês podem ver aí, todos eles estão na casa do bilhão e o CPTS11 não é diferente, com um valor patrimonial aí de quase 3 bilhões de reais, o que significa que o valor patrimonial por cota justo a se pagar seria R$ 9,12, mas hoje você consegue estar adquirindo cada cota no valor de R$ 8,51. Logo, o seu P sobre VP
está em 0,93 com um desconto de 7%. Aqui embaixo a gente consegue ver as informações. Então ele é um fundo do tipo de papel, do segmento de títulos e valores imobiliários. Tem aí o valor patrimonial, como eu já falei, de 2,90 bilhões, o que dividido pela quantidade de cotas dá R$ 9,12 e entregou aí um último rendimento de 8 centavos. Aqui embaixo a gente consegue ver aí em relação à entrega dos dividendos pelo CPTS11 e como você pode ver, ele vinha entregando aí dividendo com muita constância em 7 centavos, depois passou a entregar 10 centavos por cota, chegou a entregar 11 centavos e recentemente ele teve aí uma queda e uma oscilação no pagamento dos dividendos e isso é uma característica dos fundos imobiliários de papel. Então eu te aconselho a assistir esse vídeo aqui para você entender quando acontecer aqui essa queda na entrega dos pagamentos. Além disso, aconselho também que você dê uma lida no relatório gerencial para entender aí melhores detalhes. Já vimos então um fundo de shopping, de galpão logístico de papel e agora vamos ver então um fundo de fundo, que é o BCFF11. Sendo gerido aí pelo BTG, ele é um fundo de fundo com a cotação no dia de hoje em R$ 8,99, mais uma opção aí para quem está procurando por fundos acessíveis e com desconto. O BCFF11 você consegue adquirir cada cota por menos de R$ 9. Ele entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 9,48% e está com um P sobre VP em 0,92, o maior desconto aqui entre os fundos da nossa lista. Liquidez diária 2,90 milhões de reais diariamente, teve uma variação positiva nos últimos 12 meses de 16,15%. Rolando aqui embaixo a gente consegue ver aí sobre o seu valor patrimonial e o valor total do BCFF11 é de 1,92 bilhões de reais, o que significa que se a gente pega esse valor e divide pela quantidade de cotas, o valor justo a se pagar seria de R$ 9,73. Porém, hoje você consegue adquirir uma cota por apenas R$ 8,99, representando aí um desconto de 8% com P sobre VP de 0,92. Aqui embaixo tem as informações, ele é um fundo de fundo, tem uma gestão ativa, taxa de administração de 0,15% ao ano, é uma taxa bem baixa, valor patrimonial está aqui quase 2 bilhões e entregou aí um último rendimento de 8 centavos por cada cota. Aqui embaixo a gente consegue ver melhor essas informações e perceba que o BCFF11 vem entregando os dividendos com muita linearidade, muita previsibilidade, né, na entrega dos pagamentos. Ó. Desde 2019, basicamente, ele vinha conseguindo manter aí uma entrega de 7%, passou a entregar 5 centavos, depois 6, subiu para 7 centavos novamente, caiu para 6 e praticamente desde janeiro de 2022 ele vem conseguindo entregar aí com muita constância e previsibilidade 7 centavos por cada cota. Como você viu aí, o BCFF11 vem entregando quase 10% de dividendo nos últimos 12 meses, está com o P sobre VP em 0,92 e por se tratar de um fundo de fundo, esse desconto na realidade pode ser ainda maior. Mas agora eu quero saber de você. Me conta aqui embaixo qual desses fundos você achou interessante. Se você já tem algum deles em carteira, me conta aqui também. E se você quiser entender melhor sobre a estratégia que você deve definir entre fundos de papéis e de tijolos, eu vou deixar esse vídeo aqui para você. Sem mais, espero muito que esse vídeo tenha agregado para você de alguma forma. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e te vejo nesse vídeo aqui.